Gênesis capítulo 21. O nascimento de Isaque e a expulsão de Agar e Ismael. O Senhor, porém, visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebendo Sara, deu à luz a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. E Abraão chamou o nome de seu filho, que lhe nascerá, que Sara lhe dera, Isaque. E circuncidou Abraão a seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho. E disse Sara: Deus me deu um filho na minha velhice. E chamou Sara o nome do filho deles, que lhe nasceu, Isaque. E cresceu o menino, e foi desmamado, e fez Abraão um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Viu, porém, Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela tinha dado à luz a Abraão, zombava de seu filho Isaque. Pelo que disse Abraão: lança fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Isto pareceu muito duro aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. E também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então Abraão madrugou pela manhã, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. Ela partiu e andou errante no deserto de Berseba. Acabando-se a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi assentar-se em frente, a boa distância, como um tiro de arco, porque dizia: não quero ver morrer o menino. E assentou-se em frente dele, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e sustenta-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher de água o odre e deu de beber ao menino. E Deus foi com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E sucedeu naquele mesmo tempo que Abimeleque, e ficou, príncipe do seu exército, falaram com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que eu te fiz, farás tu comigo, e com a terra em que peregrinas. E disse Abraão: eu jurarei. E repreendeu Abraão a Abimeleque, por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. E disse Abimeleque: eu não sei quem fez esta coisa, nem tampouco disto me fizeste saber, nem ainda ouvi falar senão hoje. Então tomou Abraão ovelhas e bois, e deu-os a Abimeleque, e ambos fizeram aliança. E pôs Abraão 7 cordeiras do rebanho, à parte. E disse Abimeleque a Abraão: que significam estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse ele: estas 7 cordeiras tomarás de minha mão, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso chamou aquele lugar Beerseba, porque ali juraram ambos. Assim fizeram aliança em Beerseba, e levantaram-se Abimeleque e ficou, príncipe do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. E plantou Abraão um bosque em Beerseba, e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Gênesis capítulo 22. Abraão é testado por Deus para sacrificar seu filho Isaque. E aconteceu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então, levantou Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, depois de adorarmos, voltaremos a vós.
E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então, falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Assim, caminharam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali o altar, e compôs a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então, disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então, levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres entre os arbustos, e foi Abraão, e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão, pela segunda vez, desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, deveras, em bênção te abençoarei, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Assim, voltou Abraão para os seus moços, e levantaram-se e foram juntos a Beerseba, e habitou Abraão em Beerseba. E aconteceu, depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, e Quesede, Azo, Ildas, Gidlaf e Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. Estes são os 8 que Milca deu à luz a Naor, irmão de Abraão. E a concubina dele, cujo nome era Reumá, também deu à luz a Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Gênesis capítulo 23. A morte e sepultamento de Sara. E Sara viveu 127 anos, estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantando-se Abraão de diante do seu defunto, falou aos filhos de Et, dizendo, estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu defunto de diante da minha face. Então, responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe, ouve-nos, Senhor meu, príncipe de Deus és entre nós, enterra o teu defunto na mais escolhida de nossas sepulturas, nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu defunto. Levantou-se, então, Abraão inclinou-se perante o povo da terra, perante os filhos de Et, e falou-lhes, dizendo, se é de vossa vontade que eu sepulte o meu defunto de diante da minha face, ouvi-me falai por mim Efrom, filho de Zoar, para que me dê a sua cova de Macela, que tem no fim do seu campo, que ma dê pelo devido preço em dinheiro, para posse de sepultura no meio de vós. Ora, Efrom estava sentado no meio dos filhos de Et. Então, respondeu Efrom, Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo, não, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e dou-te também a cova que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta o teu defunto. Então, se inclinou Abraão perante o povo da terra e falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo, se tu fazes isto, peço-te que me ouças, darei o preço do campo, aceita-o de mim, para que eu possa sepultar ali o meu defunto. Porém, Efrom respondeu a Abraão, dizendo-lhe, meu senhor, ouve-me, um campo de 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta o teu defunto. E ouvindo Abraão a Efrom, pesou-lhe a prata de que este tinha falado, perante os filhos de Et, 400 siclos de prata, corrente entre os mercadores. Assim, foi confirmado o campo de Efrom, que estava em Macela, defronte de Manre, o campo e a cova que nele estava e todas as árvores que havia no campo,
que estavam dentro de todos os seus termos em redor, por possessão. E confirmou-se Abraão em posse daquele campo e daquela cova, defronte de Mamre, como propriedade para a sepultura, que havia comprado dos filhos de Et. Gênesis capítulo 24. Abraão envia seu servo para encontrar uma esposa para Isaque. Abraão era já velho e bem avançado em dias, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe a tua mão por baixo da minha coxa e juramenta-me pelo Senhor, Deus do céu e Deus da terra, que não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho Isaque. O servo disse-lhe: porventura, a mulher não quiser seguir-me para esta terra, farei, então, tornar o teu filho à terra de onde saíste? Abraão, porém, lhe disse: guarda-te de tornar a meu filho para lá. O Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela e que me falou e me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante de ti, e tomarás mulher para meu filho daí. Se, porém, a mulher não quiser seguir-te, serás livre do meu juramento, somente não farás tornar ali o meu filho. Então, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. O servo tomou 10 dos camelôs do seu senhor e, levando consigo o melhor de tudo que possuía, pôs-se a caminho e foi a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Fez os camelôs se ajoelharem fora da cidade, junto ao poço, pela tarde, a hora em que as mulheres saem para tirar água. E disse: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me, peço-te, bom êxito neste dia e usa de beneficência para com o meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Que a donzela a quem eu disser: abaixa, peço-te, o teu cântaro para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelôs, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso a conhecerei como a mulher que designaste para o teu servo Isaque. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o ombro. Era donzela muito formosa à vista e ainda virgem, homem nenhum a conhecera. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então, o servo correu ao seu encontro e disse-lhe: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E apressou-se a baixar o seu cântaro sobre a mão e a dar-lhe de beber. E, acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também para os teus camelôs, até que acabem de beber. E, apressando-se, despejou o seu cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os camelôs. O homem, porém, a observava em silêncio, a fim de saber se o Senhor havia feito próspero o seu caminho ou não. Quando os camelôs acabaram de beber, o homem tomou um pendente de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: de quem és filha? Dize-mo, peço-te. Há em casa de teu pai lugar para passarmos a noite? Ela lhe respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: temos palha e forragem em abundância e também lugar para passar a noite. Então, o homem inclinou a cabeça e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua fidelidade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. A donzela correu e anunciou na casa de sua mãe tudo o que tinha ouvido. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão saiu correndo ao encontro do homem, à fonte. Aconteceu que, vendo ele o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã e ouvindo as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi ter com o homem, que estava em pé junto aos camelôs, à fonte. E disse: entra, bendito do Senhor. Por que ficas aí fora? Já preparei a casa e lugar para os camelôs. Entrou o homem na casa, desatou os camelôs e deu forragem e palha aos camelôs, e água para lavar os pés e os pés dos homens que estavam com ele. Depois, puseram-lhe comida diante dele, mas ele disse: não comerei até que tenha exposto o meu negócio. E ele lhe disse: fala. Disse:
pois eu sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado grandemente o meu senhor, que se tem tornado grande. Deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos e jumentos. E Sara, mulher de meu senhor, deu à luz a meu senhor na sua velhice um filho, e a ele deu tudo quanto possui. O meu senhor fez-me jurar, dizendo: não tomarás para meu filho mulher entre as filhas dos cananeus, em cuja terra há hábito, mas irás à casa de meu pai e à minha parentela e tomarás mulher para meu filho. Respondi. Gênesis capítulo 25. A morte de Abraão, a genealogia de Ismael e o nascimento de Esaú e Jacó. Abraão, porém, tomou outra mulher, o seu nome era Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou Sebá e Dedã. Os filhos de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deixou tudo o que possuía a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e ainda em vida, despediu-os para a terra oriental, para longe de Isaque, seu filho. Estes são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na caverna de Macela, no campo de Efrom, filho de Zoar, Eteu, que está em frente de Manre, o campo que Abraão comprará aos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho, e Isaque habitava perto do poço de Laai-Roi. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que lhe deu Agar, a egípcia, serva de Sara. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois, Quedar, Adeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael e estes são os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas tribos. Estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e expirou e morreu, sendo congregado ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que está defronte do Egito, como quem vai para a Síria. Ismael fixou-se diante de todos os seus irmãos. Eis o registro da descendência de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E aconteceu que os filhos se empurravam dentro dela, então, disse: se assim é, por que vivo eu? E foi consultar o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos procederão do teu interior, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais moço. Os seus dias para darem à luz se completaram, e eis gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo e todo revestido de pelos, pelo que chamaram seu nome Esaú. Depois, saiu seu irmão, agarrada com a mão ao calcanhar de Esaú, por isso, deram-lhe o nome de Jacó. Era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. Cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era varão simples, habitante de tendas. Isaque amava Esaú, porque ele saboreava a caça, e Rebeca amava Jacó. Um dia, Jacó preparava um guisado, veio Esaú do campo, muito cansado, e disse a Jacó: deixa-me, peço-te, comer um pouco desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso, se chamou Edom. Jacó respondeu: vende-me, antes, o teu direito de primogenitura. Esaú disse: estou a ponto de morrer, para que me serve o direito de primogenitura? Disse Jacó: jura-mo primeiro. E jurou-lhe e vendeu a Jacó o seu direito de primogenitura. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura.